Ser pai é uma tarefa maravilhosa e gratificante, mas ao mesmo tempo é uma tarefa difícil e muitas vezes árdua. Mas Deus deu essa responsabilidade para nós. E Deus instituiu o homem como líder, como cabeça, como o sacerdote da casa, para ter a sua responsabilidade, a esposa, a mulher, a mãe também, a sua responsabilidade como auxiliadora nesse processo. Gênesis capítulo 2, versículo 15, de 15 ao 17. Vamos ler a palavra do Senhor. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente morrerás. Queridos, esse texto, traz essa realidade já no início da criação, onde há um relacionamento pleno, há um relacionamento de intimidade com o homem. Deus criou o homem para se relacionar. Foi a primeira coisa. Para ter relacionamento, intimidade com o homem. E nesse ponto ainda, não existia ainda a contaminação. Um Deus criador, cheio de amor, cheio de gratidão, criou o homem para um relacionamento. Um criador que se relaciona com o ser criado, em plenitude, sem contaminação, nesse ponto aqui. E você percebe que ele traz orientações para o homem. Já lá no início. Esse é um Deus, isso é o papel de um pai. Isso é um papel de um Deus, mas que é orientador. E ele traz esse contexto, onde ele coloca o homem no jardim do Éden e ele designa, dá autoridade para ele, para ele cuidar e cultivar do jardim. Ele dá tarefa para o homem. Ele já dá trabalho para o homem. Lógico que aí, ainda sem a contaminação do pecado, sem a dor, sem o peso, sem o suor, mas ele dá atividade para o homem. Ele dá responsabilidade para o homem. E Deus, ele deu responsabilidade para Adão. E essa orientação, se você for ver no versículo 16 e 17, ele dá orientação. Você pode comer livremente de todos os frutos e tudo que tem aqui. Mas dessa árvore não podes comer. Porque se comeres desta árvore, desse fruto, certamente morrerá. Isso é um Deus que se preocupa. Isso é um pai que se preocupa. Quando você orienta os seus filhos, você não está orientando eles para o bem deles? Não é assim? Nós orientamos para o bem deles. Filho, não vai por aqui, porque é perigoso. Você vai se machucar, né? E Deus, como nosso Deus é um Deus cheio de amor e de bondade, Ele dá a orientação, Ele dá atividade, Ele dá deveres, Ele dá trabalho, né? Vai colocar nome nessa bicharada toda, vai colocar nome nos bichos, vai trabalhar. E essa orientação do fruto, o que pode e o que não pode, se você for ver, foi antes da criação da mulher. Você percebe? Que a mulher vem aí no versículo seguinte, no 18, vem a criação da mulher. Nós não vamos ler, mas a orientação de Deus para o homem, a responsabilidade que Deus deu para o homem, foi essa: não comas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você for olhar, e se nós formos imaginar no futuro, faltou o cuidado, faltou a orientação com a sua mulher. É ou não é verdade? Porque muitas vezes a gente, a culpada é a Eva, né? Que nem o próprio Adão falou quando Deus confrontou. Não, foi a mulher que tu me deu. E aí a Eva, né? Foi a serpente que estava no jardim. A serpente se ferrou porque não tinha mais quem culpar. Ela ficou com a culpa mesmo.
Né? O ser humano, ele é assim, ele quer ele quer arrumar uma culpa, ele quer arrumar alguém para acusar. O ser humano, ele é assim. Mas eu quero trazer esse contexto, esse princípio lá do início, onde Deus é um Deus de amor, de zelo, que cuida. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. Portanto, se vocês obedecerem fielmente os mandamentos que hoje eu dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração, de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei a chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviarem para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu para que não chova e para que a terra não produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Gravem essas palavras, preste atenção nesse versículo, versículo 18. Gravem estas palavras no coração, na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas e nas suas casas e nos seus portões, para que na terra do Senhor, na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados e aos seus dias, e os dias dos seus filhos, e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Você percebe que esse texto e o contexto, essa palavra, ela veio depois das segundas tábuas da lei que Deus escreveu ali com Moisés. Foi Deus que escreveu as leis. Escreveu a primeira vez, o povo entrou em idolatria, Moisés quebrou, subiu ao monte de novo, escreveu a segunda vez. E depois vem essas leis, onde nós precisamos ensinar, e o princípio é esse, ensinar os nossos filhos. E a paternidade é um desafio. Ser pai é um grande desafio. Ser pai é uma tarefa maravilhosa e gratificante, mas ao mesmo tempo é uma tarefa difícil e muitas vezes árdua. Mas Deus deu essa responsabilidade para nós. E Deus instituiu o homem como líder, como cabeça, como o sacerdote da casa, para ter a sua responsabilidade, a esposa, a mulher, a mãe também, a sua responsabilidade como auxiliadora nesse processo. Mas eu queria voltar lá para o início, onde Deus, Ele trouxe uma responsabilidade para o homem. E hoje eu quero ressaltar isso, e nesse versículo de Deuteronômios, Deus, Ele traz responsabilidades onde o homem precisa meditar nessa palavra, precisa escrever essa palavra, precisa de manhã, de tarde, de noite, compartilhar essa palavra. E a Bíblia, como disse a Alessandra, ela é cheia de exemplos. E eu queria trazer alguns princípios que nós pai, trazendo para nós, pais, homens, nós precisamos ter. O primeiro princípio, com base na palavra, é não dar preferência para os filhos. Nós sabemos que cada filho tem a sua personalidade, tem o seu jeitinho, um é mais carinhoso, né? O outro é mais calado, o outro é mais rebelde, é ou não é?
Mas nós não podemos dar preferência, e a Bíblia nos ensina, porque Isaac, ele deu preferência para Esaú em vez de Jacó. Ele tinha Esaú e tinha Jacó, mas ele deu preferência. E isso criou problema na família. E Jacó tomou o exemplo e também seguiu o mesmo passo, porque assim, nós, com a nossa casa, com as nossas direções, nós ensinamos os nossos filhos. E Jacó também, da mesma forma, ele deu preferência ao filho José em relação aos outros filhos. E o que aconteceu? Briga, discórdia. Venderam José como escravo, aquela história que a gente já conhece. Não dê preferência, ame igualmente os seus filhos. Outro princípio é exercer a paternidade. E eu trago o contexto bíblico, é a vida de Eli, o sacerdote Eli, que foi um homem de Deus, um homem chamado para servir a Deus, mas ele não exerceu a paternidade. Ele não orientou seus filhos seguiram a carreira do pai, também eram os 2 sacerdotes, mas contaminaram o sacrifício, desobedeceram a Deus. E Deus reprovou essa conduta, e nós vemos que Eli não soube ser pai, não caminhou junto, não esteve junto. O outro exemplo é estar presente na vida dos filhos. Isso eu acho que é o maior desafio nosso hoje, porque eu creio que o amor, ele é demonstrado com o tempo. E nós queremos terceirizar, nós queremos botar outras pessoas para cuidar, nós queremos botar em escolas integrais, ou não é? Não é verdade? A vida hoje está muito corrida, nós temos muitas atividades, e os nossos filhos, né, muitas vezes ficam em segundo plano, mas eles precisam de tempo, eles precisam de dedicação. E o personagem e o homem da Bíblia que eu percebi e vi um problema gigantesco na sua casa foi Davi. É ou não é? Davi foi um grande homem de Deus, não foi? O Davi foi o que mais escreveu salmos. Davi, ele foi que mais conquistou batalhas em nome de Deus e foi extremamente usado por Deus. Foi o que venceu Golias ali e venceu os filisteus. Foi usado por Deus para vencer os seus inimigos. Mas na sua casa foi um desastre. Ele não estava presente com seus filhos. Amidom, seu filho, se apaixonou pela sua irmã Tamar. E uma paixão doentia. E ele desejou a sua irmã. E o pai não viu isso. E Amnon forjou uma doença, uma enfermidade. E o próprio Davi chegou para Tamar e falou: vai lá ajudar o teu filho. Vai lá na casa, no quarto, ajudar ele. O próprio Davi pediu para ela ajudar. E ali no quarto, né, o seu irmão abusou. E isso criou uma ira muito grande. O seu outro irmão, Absalão, ficou irado. Ficou extremamente irado e em uma ira de morte. Ele conspirou e ele desejou assassinar o seu irmão por isso. E ele ficou 11 anos lutando dentro de casa e odiando 2 anos ele ficou dentro de casa, odiando o seu irmão e tentando matar até conseguir assassiná-lo. Isso dentro de casa, e o pai, Davi, não fez nada. Depois disso ainda tem mais. Absalão conspirou contra o pai, desejou o seu reinado, o traiu, contaminou a sua casa com as suas esposas, e depois de 11 anos conspirando contra o pai e brigando contra o pai, ele foi morto. Porque não tem um pai presente. Queridos, você é presente com seu filho? Porque não adianta, nós temos que investir tempo. É um tempo curto. Nossos filhos, 18, 20 anos, já está adquirindo maioridade, mas é um tempo que nós temos com ele, para forjar, para formar o seu caráter, a sua integridade. É dentro de casa, a escola é dentro de casa. Como é que é o tempo? Como é que foi o teu tempo com o teu filho? Como é que está sendo o teu tempo com o teu filho?
O Marcinho, a gente que está na frente do Pais e Filhos, a gente sempre fala isso. Nós temos que ser intencionais, nós temos que marcar um tempo, agendar um tempo. Porque tudo que é importante para nós tiramos tempo, é verdade? É ou não é? O que é importante para você, você tira tempo. Muitas vezes o celular é importante para você e o filho não é. E Davi, nós podemos ver um desastre na sua casa, porque ele não conseguiu entender o coração e estar presente com os filhos. Outro princípio e exemplo, quero mostrar para vocês, é o equilíbrio entre a disciplina e o encorajamento. Queridos, a disciplina é fundamental. O mundo pode dizer o que quiser, as leis dos homens podem dizer o que quiser, mas existe uma lei acima da lei dos homens, é a lei de Deus. E a lei de Deus fala para disciplinar. Você tem disciplinado o seu filho? Porque se você disciplinar ele demais, ele vai ficar recalcado. Mas se você encorajá-lo demais, sem disciplina, também é outro problema. Ele não vai ter referência, ele não vai saber receber um não. Não é? Os nossos filhos têm é como se tivesse uma luz aqui na testa piscando, piscando, piscando. Eu preciso de limites, pai, eu preciso de limites. Não, isso aí eles não vão falar com vocês. Mas existe uma luz piscando, uma luz invisível. Eu preciso de disciplina, pai. Eu preciso de limites. Eu preciso que você diga não. É fundamental isso. Se você fizer tudo que o teu filho pede, se você der tudo o que ele pede, você está estragando ele. Porque ele não precisa, o Silas pregou isso um dia, o teu filho não precisa de tudo, ele precisa do necessário. Porque o tudo vai estragar ele. E a disciplina é bíblica. A disciplina é bíblica. Tem um texto, eu não coloquei aqui, coloquei Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Nós estamos falando de amor. Você ama? Se você ama, você disciplina. E você que é mãe, cuidado. Você que é mãe, cuidado. Você não tira a autoridade do seu marido, porque a disciplina, ela foi dada por Deus com autoridade para o homem. É interessante, eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe me surrava, cara, eu saía rindo. Mas meu pai me olhava, meu Deus, aquele olhar dele já para mim já me fulminava com os olhos. Eu caía de joelho, porque, cara, isso foi dado uma autoridade para o homem. Eu sei que tem casais que a mãe é que cuida, ela vai ter que fazer o papel do homem e da mulher, né? Mas foi dada isso para o homem, e você, mulher, a mãe é mais sentimento, a mãe é mais carinho, a mãe é mais protetora. Cuidado para você não tirar a autoridade, porque você vai ter problema. O pai e a mãe que não disciplina, eles vão passar vergonha. É ou não é? Passa vergonha, não há respeito. Você vê uma criança, quando eu saio, muita gente vai no mercado, a gente vê uma criança que sabe, ela esperneia, ela derruba as coisas da prateleira, ela faz tudo. É uma vergonha para os pais. Me dá vontade de ir lá e dar uma surra no pai. Porque o pai é que precisava apanhar desse jeito. A disciplina é fundamental, queridos. Você pode ver. Lógico, disciplina bíblica, tá? Não é espancar e não é quebrar o filho no meio. É disciplina bíblica, correção, você ensina, filho, tu saiu do caminho. Né? Nós tivemos aí a autoconfrontação, que foi uma bênção para a gente, que deu um pouquinho mais, né? Mas vai ali, tem um lugarzinho certo. Ou você age com graça também. Você conversa, você tem diálogo com teu filho, você é presente na vida dele, o que tu faz? Você age com graça. Fala assim, filho, você errou. Você merecia ser disciplinado. Mas o papai vai agir com graça, não vai te disciplinar. Mas você merecia. Aí se repetir de novo e de novo, vem com a correção. Tira o videogame. Isso aí é bravo. Mas é verdade, gente. Disciplina, o equilíbrio. Você encoraja o seu filho, desafia o seu filho para a vida, mas entre com a disciplina. Tem um exemplo que eu queria compartilhar com vocês, que foi interessante. Eu vou falar. Uma vez eu estava em casa e de manhã cedo me liga o coordenador da escola.
Aí o coordenador da escola me liga e fala, ih, vem problema, né? O meu filho mais velho, o Brian. Vamos falar mal dele, né? Tá filmando ali, depois ele vai ver. Vai falar mal dele, que está bem longe, não pode defender. Mas aí o coordenador me liga e falou assim, ó, vem cá na escola, que temos um problema. Aí eu fui. Chegando lá, o coordenador chegou para mim e falou assim, ó, teu filho, ele ficou em recuperação em várias matérias. Não gostava muito de estudar também. Aí ficou em várias matérias de recuperação, e aí ele tinha nesse dia que ele chegou atrasado, e quem chegava atrasado nessa escola, que era rigorosa, não podia entrar e perdia as provas. Mas nesse dia ele tinha 3 provas de recuperação. Só que só podia ficar em segunda época em 2 matérias. Então o coordenador me chamou e falou assim, ó, o teu filho, pelo fato dele chegar atrasado hoje, ele está reprovado. Porque ele tem 3 provas hoje, e se ele ficar nessas 3 matérias, ele já está reprovado. E aí o coordenador chegou para mim e falou assim, você só tem uma chance. Vai no posto de saúde, ou vai no hospital, e pega um atestado dizendo que ele está doente, que ele não pôde vir na escola. Olha só o laço. Eu cheguei para o coordenador e falei assim, querido coordenador, o senhor pode reprovar ele. O senhor pode reprovar ele, porque eu não posso cobrir as consequências dos atos do meu filho. Porque se eu cobrir as consequências dos atos errados dele, eu vou impedir ele de crescer. Então, é o seguinte, você reprova ele, e o ano que vem, ele vai trabalhar e vai pagar essa escola o ano inteiro. E fui embora para casa, virei as costas e fui. Imagina só, fui embora. Só para vocês não ficarem curiosos, eu vou dar o resumo da história. Mas o coordenador era muito amigo dele, eu acho que até eu acredito que ele tinha uma prova com ele. Ele deixou que ele fizesse uma prova na secretaria, aí foi embora para casa e ficou na segunda época, nas outras 2, e passou de ano. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, queridos. Como houve crescimento na minha vida, na vida do meu filho, e testemunho na vida daquele coordenador, por essa atitude. Não estou falando para minha glória, não. A princípio, a repercussão não saberia que nós iríamos ser tão abençoados com essa postura. Eu não sabia. Mas quando ele falou que feriu o primeiro princípio da mentira, eu já falei, não vou fazer. Mas depois eu vi que meu filho cresceu muito com isso. E ele percebeu que o pai dele não vai cobrir as suas burradas. Com certeza que nós somos pai. Nós somos pai, nós amamos os nossos filhos. E se um dia ele precisar e estiver passando necessidade, nós vamos com certeza ajudar. Mas queridos, nós estamos em formação. Você está formando o teu filho. Amém? Outra coisa, orar e confrontar os seus filhos. E o exemplo que eu trago é o exemplo de Jó. Jó era um homem íntegro, um homem bom, um homem justo, que diz a palavra. E o que ele fazia? Ele oferecia sacrifícios a Deus, porque ele falou, talvez os meus filhos, tenham pecado ou desobedecido a Deus em alguma atitude. E ele ia lá e orava pelos filhos. Você, pai, você tem um compromisso com Deus de orar pelos seus filhos. E Jó nos ensina isso. Nós temos outro, conduzir a nossa casa para servir a Deus. E o exemplo bíblico é Josué. Eu acho que ninguém tem agenda aqui mais cheia do que Josué. Porque ele foi escolhido por Deus para substituir Moisés. E entrar com milhares de pessoas na terra prometida. Mas ele não abriu mão, ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É papel teu de líder espiritual, conduzir a tua família na direção de Deus, orar com a sua família, estudar a Bíblia, passar os princípios, como foi lido ali, ensina os teus filhos, de manhã, de tarde, de noite, no caminhar. Esse é a direção de Deus. E muitas vezes os nossos filhos estão se perdendo.
Muitas vezes não há exemplo dentro de casa. Malaquias 4:6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O texto ele fala primeiro, o coração dos pais, o que vai acontecer? Vai se converter ao coração dos filhos. E o coração dos filhos vão, consequentemente, se converter ao coração dos pais. E aí não vai haver maldição, não, a casa vai estar equilibrada. Você tem o coração do teu filho? Quando você tem o coração do teu filho, todos esses princípios que eu falei, eles já estão incluídos nisso. Porque se tu tem o coração do filho, você tem tempo. Se você tem o coração do filho, você disciplina. Se você tem o coração do teu filho, você não dá preferência. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Você tem um filho, mas você tem um amigo. Você tem um parceiro. Você tem um parceiro de caminhada, de esporte. E aí você ganha o coração dele, fica mais fácil. Lucas 15:11. Desculpa. Lucas. É isso? O que está escrito lá? Palavra do filho pródigo. Começar por aí. Esses títulos, eles não são parte da inspiração da Bíblia. Eles não fazem parte da Bíblia. Foi o autor que traduziu a Bíblia que escreve os títulos. Tanto é que, dependendo da versão, o título muda, certo? E esse título está, Parábola do Filho Pródigo. Mas o personagem principal dessa parábola, quem que é? É o pai. Quem que escreveu? Quem que ditou? Quem que falou essa parábola? Foi Jesus, o próprio Jesus que falou essa parábola. E o personagem principal dessa palavra é o pai. É o pai que age com graça, é o pai que age com perdão, é o pai que age com amor. E nós vamos focar no pai. Porque sim, ele tinha 2 filhos. E tinha 2 filhos rebeldes. Não é verdade? Os 2 filhos eram rebeldes. O primeiro afrontou o pai, desonrou o pai. O primeiro pediu a herança antecipada. É como se ele estivesse falando: pai, por mim você pode morrer. É ou não é? Se teu filho chega hoje, se meu filho chega hoje, pai, eu quero a minha herança. A mão aberta, né? Não é uma afronta? Eu quero que tu morra, eu quero o teu dinheiro. Você não interessa para mim. É ou não é? Então o filho mais novo foi o filho que afrontou o pai, que pediu a herança. O filho mais velho representa o religioso. Aquele que está dentro da casa do pai, aquele que desfruta de algumas coisas do pai, mas ele não se alegra com o pai, ele não compartilha com o pai da alegria, ele não senta na mesa do pai. O filho mais velho, mais novo, quando voltou para casa, ele não se alegrou, ele se irou. Ele não se alegra com as coisas do pai. Ele está na casa do pai. Por isso que eu falei que ele representa o religioso. Porque muitas vezes o religioso ele vem na igreja, mas ele não tem a presença de Deus, ele não se alegra com Deus, ele não tem comunhão com Deus. Mas queridos, olha para o pai agora. O pai cheio de amor. Um pai que disciplina. Porque um pai que entrega a sua herança para um jovem, para mim isso é disciplina. É ou não é? Estava na cara que ele ia se esborrachar, é ou não é verdade? Um jovem sem cabeça, ele queria curtir a vida. Toma, filho, pega tua parte. Isso para mim foi disciplina. Porque ele esperava, eu creio que ele esperava ansiosamente a volta do pai. Ele tinha a volta do filho. Ele tinha esperança do filho. Porque estava ali já a sandalinha, já estava ali o anel, já preparado. Não, o filho vai voltar. E isso demonstra o amor de quem? De Deus. Esse foi um amor que Deus teve por mim. Porque eu era como o filho mais velho. Um fariseu dentro da igreja. Religioso, que não queria as coisas de Deus, não se alegrava com Deus. Mas um dia eu vi que eu estava em posição errada e fui encontrado por Ele. E Ele me colocou na mesa para desfrutar da sua mesa, do seu pão, do seu vinho, do seu banquete. Então, a primeira coisa que nós podemos ver nessa parábola é a disciplina do pai. A outra coisa que a gente vê é a esperança, né, de que ele volta.
E é um pai que age com graça. Como é que é a tua casa? Tu age com graça? A tua casa tem graça? Ou tua casa é uma desgraça? A tua casa tem graça? A tua casa... O teu filho, vamos supor, o teu filho mais velho, ou ele já foi, já casou, mas ele tem saudade da casa do pai? Ele sabe que na casa do pai tem segurança? Que na casa do pai tem paz? A tua casa tem paz ou tem guerra? Ou tem briga? Discórdia? Você que é homem já, como é que tu lembra da casa do teu pai? É um trauma para você? Por causa de tanta briga e tanta coisa errada? Ou você tem saudade, porque tinha ali segurança, tinha ali amor? Como é que está você? Como é que está você e a sua esposa? Como está você e a sua esposa? O seu casamento é de verdade? A sua união, a sua relação, a sua intimidade com a esposa é de verdade? Ou você já está vivendo em quartos separados? Porque é aí que começa o divórcio, começa a dividir na cama. O que nós vivemos dentro de casa é exemplo para os nossos filhos. A maior faculdade que nossos filhos têm não é uma faculdade profissional. Não é. A maior faculdade que nossos filhos têm é dentro de casa. É princípios, é valores, integridade, caráter. Essa é a escola para eles. Profissão, eles vão escolher. Fazendo faculdade ou não, eles vão ter que se virar. E você também não pode acobertar, você não pode botar debaixo da saia. Você que é pai, você não pode sustentar o teu filho. Hoje em dia a gente vê 30, 40 anos dentro de casa. Não, queridos. O filho ele tem que caminhar, ele tem que desenvolver, você tem que criar o teu filho para ser independente. Se você quer o teu bebezinho a vida inteira dentro de casa, está errado, você está estragando ele. Porque Deus fez assim. Você forma o teu filho para ser independente, ele vai ser um líder da casa. E se o teu exemplo, você não tem exemplo, porque o maior ensinamento é o exemplo, aquilo que muitas vezes a gente vê aquela frase, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu... né? Isso não existe, isso é mentira. Isso é hipocrisia. Teu casamento é uma verdade? A tua família, ela tem harmonia, ela vive a verdade. Você é pai, você age com graça com os teus filhos, com amor, com ensino. Esse é o desafio, o desafio que a gente tem hoje, né? A nossa casa é essa escola, Provérbios 20, versículo 7, está ali, ó. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Queridos, isso é herança. Isso é consequência. Você vive a verdade, os seus filhos estão na verdade. Depois eles vão ser líderes que vão guiar na verdade. E assim vai. E se você viveu num casamento que foi uma tragédia, não tinha Deus, mas você, através de Jesus Cristo, você pode viver a verdade hoje, porque Ele liberta. Só que assim, você tem que agir com os princípios de Deus, né? Você tem que agir com os princípios de Deus. A autoridade de um líder não é imposta, e sim, a sua posição é uma ação de servo, de amor e de perdão. Não é imposição, não é na marra. Ah não, eu sou cabeça, tu tem que me obedecer. Não é assim. O padrão de Deus não é assim. O padrão de Jesus não é assim. Nós lemos ali um texto da orientação de Deus ali na velha aliança, né, em Deuteronômio, mas em Jesus ele trouxe um novo mandamento, ele trouxe uma nova forma de amar. Como é que eu hoje tenho que amar a minha esposa? Qual é o padrão de Deus? Eu tenho que me amar e eu tenho que me entregar, eu tenho que me sacrificar por ela. Esse é o padrão de Deus. Como é que pode ir? Só por Cristo. Se Cristo não estiver em mim, você não tem como. Como é que nós temos que agir com os filhos? É assim, é com disciplina, mas é com perdão. De repente o teu filho te afronta, de repente tu está magoadinho com o teu filho, tu não fala com ele, está emburrado. Filho, eu quero dizer que tu está errado. Você tem que agir com graça, você tem que perdoar. Teu filho te afrontou, como é que a parábola disse ali?
Como é que foi para a parábola? Né? O filho afrontou o pai, aí ele preparou o sermão dele, né? Eu vou estar com meu pai, e quando eu estiver com ele, eu vou pedir para ele que eu possa ser o seu servo, porque os servos do meu pai têm fartura na mesa, e eu aqui estou passando fome. O filho pródigo, o filho mais novo. E como é que foi a reação do pai? O pai, quando recebeu ele, falou assim: te falei que tu ia quebrar a cara, seu malandro, sem vergonha. Não, ele estava de braços abertos, cheio de amor, cheio de perdão. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é muito mais elevado do que o padrão dos homens. O padrão de Deus para o relacionamento, nós temos que negar a nós mesmos. Isso é a obra da cruz. E eu quero estar encerrando, compartilhando isso com vocês. Você tem experimentado a obra da cruz na tua família, com os teus filhos? É você se negar para servir. Qual foi o nosso maior líder? Jesus Cristo. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade, não é? Mas ele se humilhou, se esvaziou. Ele se anulou de tudo que ele tinha, de todo o seu poder, e veio como um homem nessa terra. Para quê? Para servir, para perdoar, para amar. E quem é você para estar de bico? Quem é você para estar emburradinho? Não, querido, você tem que amar. Caminha mais uma milha, perdoa mais uma vez, né? Isso é com o filho também. Muitas vezes a gente, não, o filho me afrontou, agora ele vai se lascar. Não é assim. Você tem que agir com amor. Caminhar mais uma milha, né? Dar o exemplo. Porque não adianta também você ensinar a palavra para ele e não ter exemplo em casa. Não é verdade? É um desafio que eu tenho para nós hoje. Sem Cristo na sua vida, a sua casa está vendida à mentira e ao fracasso. Essa frase, uma frase que eu estava preparando essa palavra e Deus trouxe ela para mim. Sem Cristo, queridos, não há entendimento, não há revelação, não há verdade. Você pode até se esforçar, mas o esforço humano, sem a direção do Espírito Santo e sem a vida de Cristo, não vai conduzir os teus filhos no caminho certo. Por mais esforçado e por mais dedicado que você seja, não vai. Você tem que se render aos pés do Senhor. É como se você estivesse no carro, dirigindo o carro, e fala: Deus, eu fiz de tudo. Eu já vi essa frase muitas vezes. Deus, eu fiz de tudo para o meu filho. Eu fiz de tudo para o meu filho. Queridos, larga do volante do teu carro, senta no banco de trás e deixa Jesus guiar o teu carro. Deixa Jesus guiar a tua família. Deixa Jesus te orientar para guiar os teus filhos. Vai dar certo. Vai funcionar o negócio. Porque a autoridade vem dele, a sabedoria vem dele, os ensinamentos vêm dele, a verdade vem dele. Né? Domingo passado eu ministrei na escola bíblica sobre isso. Mentira e verdade. Muitas vezes nós vivemos uma mentira, até na igreja. As nossas famílias vivem uma mentira. Porque não existe perdão, não existe amor. A gente diz que é crente, mas está tudo brigado, tudo se pegando. O grupo mesmo do WhatsApp, meu Deus, só sai pérola. Para não dizer outra coisa. Né, queridos? Precisa haver harmonia. Quando Jesus está na nossa vida, traz equilíbrio. Porque não é a gente que age mais. Gálatas 2, o versículo que eu muito gosto, 2, 19 e 20. Fui crucificado com Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso se aplica também na paternidade. Porque não sou eu que estou disciplinando meu filho, mas é Cristo que está em mim, me ajuda. A palavra, que é a própria palavra de Jesus, porque Ele que é o verbo, e essa palavra me ensina. Aqui tem tudo para você, pai, ensinar o teu filho. Isso aqui que a gente passou foi poucas coisas, mas tem tudo. Medita na palavra, estuda, caminha com teu filho, tua filha. Agenda um tempo para estar com ele. Prioriza isso. E o último versículo para finalizar é Salmo 127, 1.
Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a casa, será inútil a sentinela montar guarda. Mas Deus tem maravilhas para nós. Deus tem uma mesa farta. E muitas vezes nós nos contentamos com migalhas. Muitas vezes estamos passando fome dentro das nossas famílias, como pai, como filhos, como mãe. Os nossos filhos têm se perdido no mundo, porque não conseguimos ser exemplo. Nós mesmos não conhecemos um Deus que cremos. Eu queria que você clamasse por misericórdia agora. Pense na sua família, pense nos seus filhos. E que possa haver ajustes. Possa haver mudança. Se não for pra te ser